Senhor, amados, amadas. Que bênção. Confesso aos irmãos que eu estou emocionado. Eu estava ali ao fundo e prestando esse culto ao Senhor. E esse último louvor, em particular, tocou muito fundo o meu coração. O convite que nós fazemos ao Espírito Santo, de que Ele venha, de que Ele habite no lugar que é dele por direito, o nosso coração. Eu não consegui segurar as lágrimas, porque de fato, esse culto desde o início, vem uma crescente, e a adoração está totalmente nítida nesse lugar. E eu queria compartilhar com os amados, algo que o Senhor colocou no meu coração, justamente com esse preceito. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 150. É o último salmo, Salmo de Davi. Nós já fizemos a leitura dele aqui em outro momento, quando tivemos a leitura pelo presbítero Gilberto, que nos convidou que os homens fizessem juntamente a ele e juntamente à irmã Marilza, as mulheres. Mas agora faremos novamente essa leitura, e se quiserem até projetar a mesma, ela já está na liturgia. A palavra do Senhor diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muito grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluias. Palavras do Senhor. Curve a sua cabeça agora, coloque a mão no seu coração. Pai, Senhor, diante de Ti estamos, Pai, neste momento. E queremos Te agradecer, meu Pai, pelo privilégio de poder estar na Tua presença, Deus. Quão grande, Senhor, é as Suas maravilhas. Quão maiores, meu Pai, do que podemos perceber ou do que podemos contar, meu Pai, são os Teus feitos. O Senhor já tem falado, meu Pai, nesse culto, desde a sua abertura, meu Pai. Mas agora, Senhor, aprove ao Senhor trazer-me, meu Pai, diante do Teu povo e apregoar a Tua palavra, Senhor. Contudo, Senhor, eu sou um pequeno homem, cego, pobre, nu, que de mim mesmo, Pai, não porto nada em minhas mãos. Assim, meu Pai, como Aristóteles disse, eu também digo, a única coisa que sei é que nada sei, Pai. Tudo vem de Ti. E este momento, meu Pai, eu careço de Ti, da Tua inspiração, do Teu poder, da Tua graça sobre a minha vida, para que possa trazer, meu Pai, uma mensagem direcionada do Teu trono ao coração dos Teus filhos. Para isso, meu Pai, prepara os corações nesta noite. Que essa palavra, Senhor, que será direcionada, caia como uma semente em terra fértil. Que ela germine, prospere, meu Pai, dando assim os seus frutos. E que esses frutos, meu Pai, permaneçam por muitos e muitos dias. Que, Senhor, essa palavra faça sentido em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos Te adorar, porque o Senhor é digno, Pai. Contudo, Pai, apaga o homem no mais profundo, para que a Sua glória seja nítida neste lugar, e para que tudo que for falado venha diretamente do Seu alto e sublime trono. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que bênção é poder compartilhar tal palavra. Esse salmo é um salmo de término do saltério. E saltério
do grego. O saltério era um instrumento usado para que fossem pronunciados, cantarolados os salmos no Antigo Testamento. Por isso nós conhecemos o livro de Salmos como os saltérios, porque eles sempre eram acompanhados desse instrumento de corda, parecido com uma harpa. E esse saltério em especial, esse texto em que Davi brilhantemente faz ao Senhor, ele soa para nós como um hino de confissão, de gratidão, mas também nos traz lições preciosíssimas do que é a representação da adoração ao Senhor. Esse salmo nos traz uma mensagem clara, contudo, nas suas entrelinhas, ele deixa uma mensagem aos nossos corações de aprendizado, algo que nós podemos extrair como lições valiosíssimas para a nossa vida. E aqui quero trazer então a vocês um pouco desse brilhantismo que Davi coloca sobre esse saltério. A palavra começa dizendo, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Davi aqui ele está trazendo a nós uma chamada à adoração. Ele está fazendo aqui uma chamada para que adoremos. Mas ele não somente está falando, adore ao Senhor. Ele não somente está nos convidando à adoração genuína a esse Deus que é digno de todo louvor. Não. Aqui ele está nos ensinando. E o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar desse verso é justamente esse: onde adorar. Davi, ele nos instrui, então, onde adorar o Senhor. Ele começa dizendo, aleluia, louvai a Deus no seu santuário. A primeira coisa que nós entendemos ao ler esse saltério é que o santuário é um lugar de louvor, de adoração. E hoje nós contemplamos aqui a glória do Senhor manifesta com o peso da glória do seu poder neste lugar. Nós estamos vendo em toda a liturgia o Senhor se expressando. Cada detalhe desse culto foi planejado com amor, com carinho, com singeleza também, mas com um propósito: comunicar a cada um aqui presente as obras maravilhosas do Senhor. Porque essa mesa, ela é uma representação do que é adorar o Senhor. Por que nós escolhemos então o santuário para a adoração do Senhor? Porque este lugar pressupõe-se um lugar santo, separado, um lugar onde todos em comum acordo vêm para louvar, para adorar, para expressar a sua gratidão a esse Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que é digno de todo esse louvor. Porém, não só isso, Davi também vai nos trazer à tona o pensamento que não somente no santuário nós devemos adorar o Senhor, mas também no firmamento, ou seja, nas obras da sua mão. Em toda a criação nós adoramos o Senhor. Amados, vocês já repararam como é brilhante a natureza? Como cada ponto das estações do ano nos trazem um momento ímpar em que nós podemos contemplar a glória de Deus. Quando nós vemos o outono chegando e aquelas flores brotando, aquelas coisas lindas, aparecendo os ipês de várias cores se formando, nós paramos até mesmo em meio de estrada para registrar com fotos. Ou só eu que faço isso? Acredito que muitos aqui já fizeram isso, nem que seja uma vez, mas já fizeram. Porque estamos contemplando tamanha beleza, contemplando tamanha beleza. Estamos a presenciar a obra de Deus renascendo todo instante
das nossas vidas. Um momento único para todas as mamães que aqui estão presentes. O momento da vida. O momento que você contempla pela primeira vez aquele chorinho ressoando na hora do parto. Acredito eu que esse é um dos momentos mais significativos e simbólicos, principalmente na vida de uma mamãe. Porque por 9 meses ela está ali, esperando o seu bebê gerando dentro de si, e não se vê a hora de que se chegue então essa criança nos seus braços. Mas o momento mais emocionante é o momento que essa criança sai da sua barriga e ela sai com aquele renitente choro. Ué, ué. Oh, irmãos, que choro maravilhoso. Obviamente nós não conseguimos dormir por muitas noites daí para frente, porque esse choro vai começar a nos incomodar em alguns instantes. Aqueles papais, principalmente, que acompanham as mamães. Tem muitos papais que acompanham as mamães aí e que acordam no meio da madrugada, cobrindo, né, esse papel também de cuidado, de amor, de zelo pelo seu bebê. E quantas vezes tem que acordar cedo no outro dia, tem que cumprir a sua meta, enquanto a mamãe está no seu resguardo, está na sua licença, mas ainda assim, com toda alegria fazemos isso. Neste momento, irmãos, é esse momento que Davi está chamando a nossa atenção. Contemple, adore, porque essas são as obras do firmamento de Deus. Esse firmamento é onde você pode adorar a Deus. Só de contemplar essa pequena criança, olhando no seu olhinho, com alguns dias de vida, e ressoando, esboçando um pequeno sorriso que nem é só uma expressão facial, mas que você fica todo eufórico. Olha, ele já está sorrindo. Ele ainda não tem consciência, mas para você isso é o céu se aproximando da terra, porque isso é contemplar a maravilha da glória do Senhor. Nós vemos isso então na natureza, vemos isso então na criação e na geração da vida que o Senhor traz, mas nós podemos contemplar isso também, até mesmo nos animais selváticos, nos passarinhos. Tem um passarinho, que eu não me lembro o nome agora de cabeça, deveria ter pontuado aqui para não esquecer, mas que ele às 3 horas da manhã ele canta. Eu não sei se alguém sabe o nome. Sabiá. Obrigado, minha irmã. Esse passarinho, 3 horas da manhã, ele começa a cantar. Às vezes, você que tem um sono leve, pode se incomodar e acordar no meio da madrugada ouvindo isso, se você tem árvores, um lugar arborizado por perto, porque eles ali estão fazendo esse estridente som no meio da madrugada silenciosa. E às vezes isso pode até incomodar, mas se você para com o coração cálido e calmo, e entende a voz do Espírito Santo te acordando no meio da madrugada. Irmãos, quantas noites nós não acordávamos de madrugada para orar e para tirar um momento devocional falando com o Senhor. Esse momento também é um momento de adoração. Às vezes nós não entendemos isso porque não contemplamos tamanha beleza na criação de Deus, nos propósitos ao qual Ele faz cada uma das suas coisas com o seu propósito, com o seu direcionamento. O Senhor tem em tudo um propósito para as nossas vidas. Você crê nisso? Então comece a contemplar também esses momentos dessa forma. Davi está então nos chamando a essa adoração. Louvai a Deus no santuário, louvai-o no firmamento, na obra do seu poder. Mas acima de tudo, onde devemos adorar? Em todos os lugares em que eu e você estiver, louvemos ao Senhor. Adoremos ao Senhor, porque Ele é digno,
porque Ele é maravilhoso, e contemplar as bênçãos manifestas em tudo que Ele faz, nos traz esse conhecimento, essa obra à tona. Pastor Márcio, convidei-o para que falasse sobre as velas. A princípio ele ficou um pouco restrito, falou, não, fala você, pastor, mas agradeço, irmão, por ter nos trazido à tona tamanho significado do que essas velas aqui representam. A nossa fé reformada, irmãos, cada momento do culto tem essa expressão de comunicar Deus através dos símbolos, dos signos, dos sinais expressos no culto. A liturgia não é somente isso que nós lemos, não, engana-se. Quem pensa que liturgia é isso, não. Todo momento do culto é litúrgico. Os louvores compõem a liturgia, a mesa compõe a liturgia, a guirlanda bendita por nosso reverendo Márcio compõe. Mas hoje nós fizemos um ato aqui que talvez possa ter passado imperceptível a você que acompanhou e que presenciou esse momento. Mas nós acendemos a primeira luz dessa vela, que introduz então uma sessão de 4 semanas antevindo o Natal. Porque cada uma dessas luzes trazem à tona a memória do Messias, que é a luz do mundo, que virá a nós no Natal. Por isso essas lâmpadas são acesas aqui, cada uma no seu domingo. E nesse domingo nós acendemos a primeira vela. E essa primeira vela comunica a nós a esperança. A esperança do Messias, que viria, cumprindo então toda a tradição do Antigo Testamento, trazendo à tona os propósitos e os desígnios de Deus para mim e para a sua vida. Contemplai o Senhor nas obras do seu firmamento. Por isso, irmãos, nós estamos diante de um texto que, além de brilhante, nos comunica algo valiosíssimo. Como segundo ponto, então, nós podemos extrair o versículo de número 2, que nos diz assim: louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muito grandeza. Olha, neste momento, então, nós somos chamados por Davi, não somente ao pensamento de onde adorar, onde devemos adorar a Deus. Ele expressa, e nós compreendemos que em todos os lugares nós adoramos ao Senhor, em todas as coisas adoramos ao Senhor. Mas agora, como uma segunda percepção, através desse verso nós podemos perguntar então, por que adorar? Por que então adorar a Deus? E ele responde nitidamente nesse verso, dizendo, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Por que nós devemos adorar a Deus? Então, porque eu e você estamos nessa noite, neste lugar, nessa casa de oração, adorando a esse Deus? Porque nós entendemos os seus grandiosos feitos nas nossas vidas, o que Deus tem feito por cada um de nós. Irmãos, Deus tem sido muito generoso com cada um de nós. Ele tem nos dado muito além do que merecíamos. Nós entendemos que o homem vem a esse mundo em pecado. O salmista, quando traz a introdução do pecado ao pensamento, ele fala, em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu, me deu à luz a minha mãe. Nós viemos em pecado, e o que nos diz o livro de Romanos, no capítulo de número 6? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através do seu Filho, Jesus Cristo, que veio sobre essa terra para a salvação de muitos. Por isso, então, irmãos, Davi traz à tona esse pensamento, por que devemos adorar? Pelos feitos grandiosos do Senhor. O que o Senhor tem feito por nós,
O que merecíamos era todos nós morrermos. E a morte do texto de Romanos é uma morte eterna. É o que nós conhecemos como a morte do inferno. Aquela morte que você morre, mas não morre. Você é condenado todos os dias. A tribulação, a dor, ao ranger de dentes. Era isso que eu e você merecíamos. Era isso que eu e você deveríamos receber como paga, como salário pelos nossos pecados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha sim a vida eterna. Por que então adorar a Deus? Pela grandeza dos seus feitos. Mesmo sem merecer, Ele nos amou. Mesmo que nós falhemos, por mais que nós crucifiquemos Jesus todos os dias, por meio dos nossos pecados, Ele nos ama. Ele nos amou e Ele nos deu o seu melhor para que tivéssemos vida. Porque então rendemos um culto de ação de graças ao Senhor. Justamente por isso, porque entendemos os grandiosos feitos de Deus, que sem mérito algum meu, seu, de qualquer um que aqui está, Ele nos amou e nos entregou o seu melhor. Davi então nos introduz o porquê adorar esse Deus, pelos seus grandes feitos e pela sua grandeza. Mas acima de tudo, o louvor a Deus não depende também somente da compreensão humana que temos. O louvor a Deus não depende tão somente daquilo que nós compreendemos, do que Deus tem feito por nós, mas vem da compreensão de que sem esse Deus, nós nada temos. Sem a ação manifesta desse Deus na minha e na sua vida, irmãos, o que seria de nós? Deus, sem mim, continua sendo Deus. Mas eu, sem Deus, não sou nada. Não sou ninguém. Não tenho nada, porque tudo o que tenho é dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória para todos sempre. Amém. Essa é a visão que Davi então traz a nós. Não são também as circunstâncias. Porque muitas vezes nós nos colocamos nessa situação de adoradores tão somente pelas circunstâncias. Você já percebeu que pessoas muitas vezes não vão à igreja, mas quando estão envoltos a um problema grandioso, que não tem como se controlar, que não tem como se fazer nada para se mudar, justifica-se então a sua ida até a igreja para buscar uma melhora de vida? Muitas pessoas chegam à igreja nesse perfil. Não vou dizer a você que isso é incorreto, pelo contrário. Os preceitos de Deus são insondáveis. Deus faz com que as pessoas se acheguem a Ele de formas adversas. E muitas dessas formas, por muitas vezes, a estratégia do próprio Espírito Santo é colocar-nos em meio a um turbilhão de situação que não controlamos, para que entendamos que nós devemos sair do trono de Deus. Ouvi essa frase da nossa missionária no carro, vindo para esse lugar. E eu falei, irmã, isso é bênção demais. Porque casou justamente com esse momento da mensagem. Muitas vezes o Senhor usa em nossas vidas as estratégias que nós desconhecemos, até mesmo de problemáticas, para que nós possamos nos achegar a Ele. Independente da situação que você está, independente da situação que você esteja passando, neste momento eu quero te dizer,
o Espírito Santo de Deus pode sim usar essa situação para que você se achegue ainda mais a Ele. Às vezes, um momento de dor é o momento mais precioso, porque é o momento que nós conseguimos nos derramar literalmente, nos desarmando de tudo que nós temos de orgulho, de sabedoria, de sapiência, para então entregar o coração ao Senhor e dizer: eu perdi. Agora o controle está nas suas mãos. Eu jogo a toalha e não vou segurar na etiqueta. Eu vou soltá-la de vez. Porque quando nós fazemos isso, nós adoramos o Senhor pela sua grandeza, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa, pelo fato dele ser o Deus que controla a história, o mundo. O firmamento está sobre as posses da sua mão. Os alpendres da terra estão estipulados na palma da sua mão. Assim nos diz a palavra do Senhor. Esse Deus é tão grandioso que a palavra nos expressa dizendo que Ele mede o universo a palmos. A ciência nos introduz o pensamento de que o universo é sem fim. Ele não tem como ser medido. Ele é infinito. Mas a nossa única regra de fé e prática nos traz o contrário. Esse universo, o nosso Deus grandioso, é capaz de medir a palmos. Oh, Deus grandão! Que Deus maravilhoso! Que Deus grandioso! É esse Deus, irmãos, que está no controle da minha e da sua vida. E talvez é isso que você ainda não conseguiu enxergar. E por isso a adoração não tem sido tão genuína no seu coração. Porque você não tem contemplado a grandeza. E o salmista está nos chamando exatamente a isso. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muito grandeza. É a grandeza de Deus que nos alcançou. É o poder magnífico, magnânimo, inexplicável desse Deus que olha para pequenos seres humanos, mortais, falíveis, que são tão frágeis, que uma pequena pedra de 3 milímetros, deslocada no seu rim, faz com que você, um homem de 2 metros, caia agonizando no chão de dor. Isso nos mostra como somos frágeis. Como somos seres humanos que precisamos e carecemos dessa grandeza de Deus. Mas talvez nós não estamos entendendo isso. E a chamada de Davi, então, nesse texto é essa. Por que adorar a Deus? Por sua grandeza. Onde adorar a Deus? Primeiro ponto. No santuário. Na obra das suas mãos. Em todo lugar que você estiver. Mas como segundo ponto, então, nós olhamos para esse Deus pela sua grandeza. E por isso o adoramos. Como terceiro e último ponto, então, dos versos 3 até o 6, nós vamos ver o salmista trazendo à tona, então, algo maravilhoso, algo tremendo da parte de Deus, para mim e para a sua vida. Porque aqui ele traz de que forma adorar a Deus. Onde adorar a Deus? Por que adorar a Deus? E agora, de que forma adorar a Deus? Olhe só, os versos 3 a 6. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia.
Olha só, irmãos, como então adorar esse Deus? Davi é fantástico ao mostrar isso aqui, porque ele está mostrando primeiramente, você vai adorar a Deus com instrumentos. O que nós fazemos aqui, no momento do louvor, é maravilhoso. Aí você vai pensar, mas se nós devemos adorar com instrumento, e se você é como eu, uma pessoa desprovida desse talento, que não sabe bater sequer palmas, o instrumento que eu tenho seria as palmas, mas até esse, eu nasci com defeito de fabricação. Eu não consigo, eu não tenho ritmo. Eu acabo até atrapalhando os irmãos quando estou dando palmas. Eu estava do lado da Noemi ali, ela até parou para me ensinar. É assim, porque de fato, irmãos, eu sou uma negação nessa questão de bater palmas ou de tocar qualquer instrumento. Talvez seja esse o motivo de eu nunca ter experimentado aprender um instrumento de fato. Porque acredito que não seja essa a forma de adoração que o Senhor preparou para a minha vida, como um dos talentos que posso usar a Ele. Todavia, o salmista vai mostrar que não é só com isso é maravilhoso, e você pode adorá-lo com qualquer tipo de instrumento. Os instrumentos que o salmista listou aqui eram instrumentos mais comuns, usados no período e a época. Contudo, hoje nós temos uma gama enorme de instrumentos, e todo instrumento pode sim ser usado para louvor e adoração do Senhor. O que o salmista quer trazer aqui é com que tudo o que nós temos, nós podemos adorar ao Senhor. E ele vai mostrar isso de uma forma maravilhosa, porque ele vai falar, olha só o versículo 4. No versículo 3 ele está falando dos instrumentos de corda, da flauta, da pífara, de todos esses instrumentos. Mas no versículo 4 ele vai falar para pessoas como eu, que não é talentosa nesse aspecto, nesse sentido, o que ele vai trazer a nós? Louvai-o com adufes e com danças. Miriam dançou, irmãos, ao atravessar o mar. Ela dança de felicidade. O rei Davi, ele dança na presença de Deus. E muitas vezes nós, talvez por vergonha, talvez por doutrina, talvez por entender ser um lugar não apropriado ou propício para isso, deixamos de fazer isso até mesmo nas igrejas. Mas aqui o salmista está mostrando, talvez você não tenha esse dom de tocar um instrumento, mas isso não vai te impedir de adorar a Deus. Uma coisa que todo mundo pode fazer é adorar a Deus com dança. Dançar na presença de Deus. Estávamos ali ao fundo, mais uma vez recorro à figura da minha amada missionária. Essa mulher, irmãos, ela faz um sentido especial na minha história e na minha vida, e por isso eu a amo e me inspiro tanto no seu ministério. Mas ela também falou isso. Essa música, a segunda música que os irmãos tocaram após a chamada a essa adoração que tivemos de trazer as primícias, ela falou, essa música é para ser dançada, essa música é para dançar, porque de fato é uma música que nos alegra o coração, é uma música que nos introduz no nosso corpo. Cada músculo nosso quer adorar a esse Deus grandioso, a esse Deus bendito, que merece o nosso louvor através de tudo o que nós temos. Então louvar ao Senhor também é manifestar-se de uma forma até mesmo na dança. O salmista está mostrando aqui, de qualquer forma, não deixe de adorar o Senhor. Como adorar o Senhor? Você pode tocar um instrumento, você pode cantar, mas se você não tem esse talento, você pode então dançar na presença de Deus, porque Ele lê o seu corpo, Ele lê o seu pensamento. A palavra diz que antes que da sua boca saia uma palavra, o Senhor já conhece a intenção do seu coração. Quando nós fazemos isso, tão somente para a glória de Deus,
isso chega ao trono do Pai, como um incenso suave, que ressoa as suas narinas, e Ele recebe com amor e gratidão. Então louve ao Senhor, em qualquer lugar, pelo fato da sua grandeza e dos seus grandes feitos, e também com tudo o que você tem, tudo o que você pode fazer. Às vezes você vai falar, não, mas eu sou envergonhado, eu não vou dançar, porque eu tenho vergonha. Se eu for fazer um passinho, talvez eu seja muito pior do que as palmas. Então vou continuar nas palmas, tudo bem, irmãos? Mas olha só que coisa linda. Vocês estão contemplando essa decoração? Isso foi feito por pessoas, por irmãs talentosas, que mostraram que não é somente com os seus instrumentos, não é somente com o seu louvor vocal, não é somente com a dança ou com as palmas, mas também em cada uma das expressões em que você coloca o seu amor para abençoar a vida do Senhor. Tudo que você faz com amor e dedicação na obra do Senhor é adoração ao Senhor. Tudo que você se empenha hoje, nós tivemos aqui esse ato de amor tão expresso e tão lindo, através da vida do nosso presbítero Francisco. Esse homem teve a coragem de pegar o seu carro, com a gasolina do seu bolso, e fazer 2 viagens para trazer metade dos irmãos que aqui estão. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmão, porque através dessa atitude eu vejo a obra do Senhor. Eu vejo o sentido que isso faz, irmãos, porque é nisso que nós vemos a obra do Senhor sendo feita. É com aquele talento que você tem. Talvez você não tenha esses talentos musicais, mas você tem um talento de decoração, então faça. Você tem o talento de desprender-se das coisas que você tem e colocar à disposição do Senhor, então faça. Você tem a misericórdia de dar as mãos a uma pessoa que está caída, então faça. Por quê? Finalizando e concluindo, porque tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor, com tudo que você representa. Se você tiver o seu fôlego extraído da sua vida, o que acontece com você? Você desfalece e morre. Mas enquanto você tem fôlego, a chamada de Davi, a chamada desse salmo para mim e para a sua vida é essa: tudo que tem fôlego, com tudo que você representa na face dessa terra, louve ao Senhor. Então, onde adorar? Em todo lugar que você estiver. Por que adorar? Porque Deus é digno, a grandeza do seu poder é expressa em todas as coisas. E finalizando então, de que forma adorar? Com tudo que você é, com tudo que você tem, todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Que essa palavra faça sentido na sua vida, faça sentido na sua história e te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ministério de Louvor. Amados, eu esqueci de pedir para as irmãs tirarem as frutas da mesa. A nossa presbítera Clemilda, ela tinha até me dado um papelzinho, mas como eu sou lesionado, eu esqueci.